Êxodo capítulo 20 é o texto dos chamados 10 mandamentos. Eu quero convidar você a ficar de pé, só para a gente fazer essa leitura e você mudar de posição um pouquinho. Quem quiser, não é obrigado. Isso pode ajudar você a aturar um pouco mais aqui o tempo de pregação. Aliás, uma saudação aí para o pessoal da internet, onde quer que estejam, que Deus os abençoe. Se estiverem aqui na cidade, venham para o culto no próximo domingo. Se estiver em outro país, procure uma igreja próxima. Se não tiver jeito, fique firme aí na internet. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, ou seja, as imagens, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar. Senhor, na presença do teu Espírito Santo, na presença do precioso nome de Jesus, na tua presença, Pai amado e querido, nós abrimos a tua palavra, lemos uma porção dela, já cantamos, Senhor, louvores ao teu nome. E nesta hora, Senhor, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, desça sobre cada mente e coração que nos ouve nesta tarde e noite. Que o teu nome seja exaltado aqui neste lugar acima de qualquer nome. Que as hostes infernais, Senhor, continuem ficando longe e distante daqueles que se apegam a ti, andam na tua presença e honram o teu nome. Senhor, santifica-nos, santifica o teu nome em nós. Senhor, que o teu reino se estabeleça na nossa vida, em cada detalhe, Senhor. Que a tua glória seja refletida em nós, até que Jesus venha, para que o mundo saiba quem tu és, e para que a tua igreja ande na tua presença com temor e tremor, executando, Senhor, os teus planos e demonstrando o teu tremendo poder, pois nós nos rendemos a ti, rendemos, Senhor, agora nossa mente e coração, para que a tua palavra fale conosco, pois nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta é a primeira tábua dos mandamentos. Jesus em Mateus 22:40 faz o resumo de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você já disse ou ouviu nesta semana ou nesses dias frases do tipo: ai meu Deus, por Deus, pelo amor de Deus, glória a Deus, ô glória, juro por Deus. São expressões que saem da nossa boca, às vezes de forma impensada, às vezes de forma premeditada, pensada e correta.
O que eu queria chamar a sua atenção hoje, começando com esta ilustração das palavras que saem da nossa boca e às vezes mencionando o nome de Deus de forma irreverente, eu queria tomar com você hoje uma resolução de conhecer um pouco mais da grandeza desse Deus a quem nós servimos, de levarmos um pouco mais a sério este Deus que é hoje objeto de chacota na boca do mundo. As pessoas do mundo pós-moderno, século 21, não admitem a possibilidade de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus que se aborreça e se ire contra o pecado. Eles não conheceram Jonathan Edwards, o grande pregador, séculos 16 e 17, que pregou uma mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado. Hoje é proibido falar em inferno, em condenação. É proibido até como se proibido fosse, numa casa pegando fogo, você gritar e dizer, saia daí, porque você vai morrer queimado. Nós que sabemos o destino eterno daqueles que não professam Jesus como Senhor e Salvador, somos quase proibidos de falar qualquer coisa em relação ao inferno. Uns zombam da gente dizendo que nós estamos falando em chamas, um fogareiro qualquer lá na eternidade. Isso é ingenuidade de quem quer levar o texto literalmente. C.S. Lewis nos ensina, no livro chamado O Grande Abismo, que talvez o inferno vai ser a tentativa de saciar uma sede, um vício, uma tara e uma loucura e nunca conseguir, porque só Deus é poderoso para preencher esta necessidade maior que nós temos, enquanto nós procuramos preenchê-la com pessoas, com coisas, com atos, com vícios. E o inferno seria a ausência da presença supridora de Deus, que deixaria os seres humanos como aquele indivíduo numa fissura, tentando achar um baseado, uma cocaína ou crack para poder trazer para dentro do corpo, porque senão ele vai à loucura, como quem vai à loucura, quem fica sem café, sem bebida, sem refrigerante ou sem aquilo que te consome. O inferno pode ser um lugar como esse. E nós não podemos deixar de dizer que o inferno existe, e que Deus não vai mandar ninguém para lá. A raça humana já escolheu marchar para o abismo eterno, e o que nós podemos fazer é gritar bem alto, não caiam, há um caminho melhor, é um caminho estreito, mas é um caminho de vida, é um caminho de salvação, é um caminho de misericórdia, porque Deus não deixará impune o pecado e a injustiça da humanidade. No mundo secular há um complô muito articulado. Há uma espécie de estratégia diabólica para desacreditar e difamar a pessoa de Deus. Um destes homens chama-se Richard Dawkins. Eu acabei de ler um livro chamado Deus, um Delírio. E esse indivíduo tenta mostrar e provar que ser ateu é a melhor alternativa, que Deus não existe, que isso tudo é uma balela. Eu li esses dias, numa viagem curta para Recife, uma página da revista Galileu, que tinha um repórter chamado Cláudio Júlio Tognoli, que é discípulo desse Dawkins, que escarneceu do Evangelho e de Deus ao brincar de viver as leis de Deus ao pé da letra. Ridículo. Uma brincadeira ridícula de um indivíduo que decidiu pegar aleatoriamente as leis do Velho Testamento, do Novo Testamento algumas, e tentar viver para provar que é impossível viver a lei de Deus. O indivíduo não sabe fazer a diferença entre Israel há 2000 anos atrás e Fortaleza, ano 2008. Mas a tentativa é essa, é sempre de escarnecer
o nome de Deus, de difamar o nome de Deus, de tornar o nome de Deus algo comum. Aliás, todos falam em Deus. Ai, meu Deus. E no meio do povo de Deus, amados, enquanto o mundo arquiteta a difamação do nome de Jesus, de Deus Pai, tentando achar em Jesus todo tipo de sequela psicológica, de loucura, até sexual, achar para Jesus uma mulher com filhos, Madalena e sua prole, como o Código da Vinci tentou há tempos atrás, e vão voltar à carga logo, logo, com algo que tente ridicularizar a pessoa de Jesus. Enquanto o mundo faz isso lá fora, eu tenho a certeza que Deus continuará preservando um povo que o teme, que o ame, que santifica o nome dEle, que fala bem alto do seu nome, que não vem à igreja para receber favorizinhos de oração, mas que vem à igreja para temer e tremer na presença do Deus que se manifesta no meio dos louvores, no meio da palavra pregada, no meio da comunhão do seu povo, no meio das orações, no meio da ceia, no meio do batismo, e se manifesta na vida daquele que tem o Espírito Santo em si, consigo, para a glória de Deus. Eu resolvo, Senhor, ainda que o mundo me chame de louco, eu resolvo glorificar o teu nome. Eu resolvo honrar a tua pessoa, temer a tua natureza em todos os sentidos. Naquilo que for bom, Senhor, naquilo que for ruim, não porque seja ruim, mas porque isso não me cabe quando eu ando em pecado. Eu quero um outro Deus diferente sempre, quando eu negligencio, quando eu erro, quando eu busco a minha própria glória. No meio do povo de Deus, deve haver um santo zelo, não só pelo nome, mas pela pessoa de Deus. Na verdade, Deus nem precisa de crentes para defendê-lo, Ele não precisa disso. Porque todos os que blasfemaram do seu nome já sofreram as suas consequências na história. Herodes morreu comido de vermes, de bicho, porque não deu glórias a Deus. Nabucodonosor rastejou até que ele tenha dado glória, tivesse dado glória a Deus. Há homens na história que se compararam com Jesus, com Deus, e não demorou muito. Eles desapareceram do planeta de uma forma trágica. Queremos propor uma resolução que compreenda e viva a glória de Deus. Pois para isso nós fomos criados. Para isso nós fomos salvos. Enquanto os filhos das trevas glorificam o homem, difamam a pessoa, obra e palavra de Deus, nós precisamos de uma resolução enquanto crentes em Cristo. E talvez, meus amados, vocês não percebam isso, mas a cura de todos os males terrenos, a cura de toda a nossa caminhada, dos nossos tropeços, dos nossos problemas, não começa com o remédio da oração, o remédio do jejum, o remédio do impõe as mãos, o remédio da sessão de descarrego. Não começa assim não, porque tudo isso começa quando você anda na presença de Deus e o glorifica como Deus. As demais coisas Ele acrescenta. Você nem precisa pedir, Ele sabe antes de você pedir. O que Ele mais quer é o teu coração, é a tua devoção, é a tua honra, é você levar Deus a sério em tudo. E pode acreditar que Ele vai cuidar de você. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas em Romanos 1, 21 diz que os homens, tendo conhecido Deus como Deus, não deram glória a Deus. Em consequência, eles difamaram o nome de Deus, trocaram a adoração do Criador pela criatura, e começaram a adorar o amigo, a amiga, o namorado, a amante,
o papai, a mamãe, o marido, a mulher, o patrão, o empregado, o doutor, o governante, o grande amigo, o ídolo, o cantor, o jogador. E começaram a transformar a glória do Deus incorruptível e invisível em algo palpável, como o próprio Êxodo adverte: não façam imagem, não se dobrem a elas, não se curvem a elas, não adorem, não venerem, porque elas jamais representam a grandeza, a universalidade, a infinitude do Deus que nós cremos. É impossível. Nem a imagem de Jesus pode ser pintada, porque ela se revela agora em Apocalipse no capítulo 1, e a imagem é tão terrível, que Deus, aliás, João cai como morto no chão. Os seus olhos, seu cabelo, seus pés. Jesus mantém a sua forma humana, mas é impossível de ser descrita, é impossível de ser vista. E as imagens que eu digo aqui não são apenas as estátuas de gesso e os inúmeros santos que nós encontramos em todo canto, em substituição ao Deus eterno, mas até aquelas revelações baratas que certos crentes recebem dizendo que viram Jesus. De onde? Em que glória? Como é que você ficou aqui para contar a história? João caiu como morto. Não tinha palavras para descrever o estado atual do Cristo glorificado à direita do Pai em majestade. Deus nos deixou o Espírito que é santo, e Ele é invisível como o vento o é. Fomos criados para a glória de Deus, e não podemos fazer como o mundo faz com o nome de Deus, com a pessoa de Deus. Queridos, o que pode parecer hoje à noite uma exortação pesada, é muito mais do que isso. É um convite a você experimentar, refletir a glória de Deus. Mas a única maneira de fazer isso é se achegar a Ele, é se render a Ele, é perceber a sua grandeza, e aí sim, ser incorporado por uma ação poderosa do Espírito, e passar a refletir a sua glória em qualquer coisa que você faça. O marido que trai, a mulher que trai, o filho que se droga, o patrão corrupto, o político corrupto, o pastor doente, nenhum desses consegue ser freado por quem quer que seja, a não ser a glória ou a gloriosa presença de Deus. Quando você perceber um pecado na vida de alguém ou na sua própria vida, pode ter certeza, você se afastou da santidade e da glória de Deus. Não tem como ser de outra forma. Não é porque você desprezou sua mulher, desprezou seu marido, desprezou seu pai, você não está nem aí com a polícia. Se a polícia chegar, você para. Se sua mulher te vir, você vai não fazer mais. Isso é conversa. Se seu pai te flagrar ou continuar com você, você não vai cair mais. Isso é papo furado. Ninguém segura ninguém, a não ser a pessoa, obra e palavra do Deus maravilhoso e poderoso a quem servimos, Jesus. Glória a Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. E eu quero fazer uma pergunta a você, reflita aqui hoje à noite. Quem é você? Para que você existe? O que significa ser crente, ser pai, mãe, patrão, empregado, estudante, político, jogador, cantor? De que vale organizar, comer, vestir, amar, namorar, casar, transar, brincar, descansar, dormir, falar, pensar, orar, ler, sonhar, estudar, perder, saber, enfeitar, assistir, comprar, argumentar, conquistar, vender, reunir? Para quê? Em Eclesiastes no capítulo 2, versos 1 a 11, Salomão fez tudo isso e muito mais. Sabe qual foi o resultado, a conclusão dele? Numa visão totalmente secularizada, numa visão totalmente humanista. Quando você ler o livro
de Salomão. Quando você lê Provérbios, quando você lê Eclesiastes, pode ter certeza, ali é um homem que experimentou de tudo, que gozou a vida em todos os sentidos. Teve todas as mulheres que quis, todo o dinheiro que quis, toda a fama que quis. Este foi Salomão. Mas quando ele olhou isso do ponto de vista horizontal, ele disse: isto é vaidade correr atrás do vento. Não faz sentido. Acabar os seus dias vivendo para você mesmo e para os seus, sejam filhos, amantes, amigos, pais, patrões, políticos, pastores. Isso não vale a pena. É vaidade correr atrás do vento. Então vamos parar o tempo. Peraí. Vocês estão aqui hoje à noite. E não podem fazer muita coisa mais do que sentar e ouvir. Então para. Vamos pausar e avaliar as nossas reais motivações. Por que você veio aqui hoje à noite? Por que você está me assistindo aí hoje à noite? Senhor, por que eu estou aqui hoje à noite? Por que razão eu faço o que faço? Eu sou o que sou. Senhor, eu faço isso para agradar pessoas, para ser reconhecido por elas, para agradar pessoas do mundo. Tenho medo do desprezo e da rejeição, por isso eu sou como sou, por isso eu adulo como adulo, por isso eu choro como choro, canto como canto, falo como falo, rio como rio. Normalmente queremos agradar pessoas, levar vantagem em tudo e receber a recompensa pelo que fazemos. Você só tem duas opções na sua vida hoje à noite. E a resolução é esta: você sai daqui com uma resolução ou outra resolução. A primeira é buscar a glória do homem, inclusive a sua. Estudar para ser importante, fazer faculdade para ter um diploma e um bom emprego. Amar para ser amado. Dar para receber. Sorrir para não ser chato. Abrir mão dos seus projetos, às vezes, para agradar a maioria. Tomar porque todos tomam. Fumar porque todos fumam. Transar porque todos transam. Roubar porque todos roubam. E nós vamos seguindo a vida, tentando agradar pessoas. Você tem essa opção. Jesus disse em João, no capítulo 5, 44, como é que vocês vão crer se vocês buscam a glória uns dos outros? Humano buscando honrar o humano, humano buscando agradar um outro humano e receber do outro ser humano o elogio, a glória, a fama, a adulação, o abraço, o beijo. Eu fiz para te agradar. Jesus disse: vocês não podem crer, porque vocês estão buscando a glória uns dos outros. E da sua própria glória, você não tem se afastado. Mas há uma outra opção. Viver para a glória de Deus. Buscar a glória de Deus. Mas antes de continuar, eu quero fazer um exercício simples de definição do que é glória. Porque nós, os crentes em Cristo, às vezes somos os que mais matamos o significado das palavras bíblicas. Elas vão se tornando uma espécie de brincadeira. A gente que brinca com o nome de Jesus, com o nome de Deus, brinca com as coisas da palavra, brinca e faz chacota de Jesus, das coisas de Jesus, das palavras de Jesus. Isso vai se tornando um lugar comum na nossa vida e nós nos tornamos religiosos, acomodados, clientes em busca de cura fácil, de resolução fácil de problema para aqui e agora, sem entender a dimensão do que é estar na presença de Deus. Vamos definir? Glória é um conceito que precisa ser entendido para ser vivido, praticado e não banalizado. Uma vez eu fui pregar numa igreja bem dita, bem pentecostal e fervorosa. Eu estava pregando, acho que era em João capítulo 4. E quando eu falei que os discípulos estavam preocupados com comida, de repente talvez tivesse ido ao McDonald's para buscar alimento.
eu comecei a ouvir glória, glória, ô glória, ô glória. Quando eu disse McDonald's, ô glória, todo mundo, ô glória, 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 glória. Aí eu, peraí. Vocês não estão me escutando. Porque cada palavra que eu dizia, alguém dizia, glória a Deus, glória a Deus. E o diabo incitou Pedro ao erro, glória a Deus, glória a Deus. E Judas, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu, pera, vocês não estão entendendo. O que é isso aí? O que é que vocês estão dizendo? Sabe aquela história que sai instintivamente, virou linguagem comum, virou dito popular. E nós temos que, em nome de Jesus, resolver este ano de 2008. Esquece o que ficou para trás, Senhor, perdoa-nos. Nós queremos levar o Teu nome a sério. Queremos vigiar a nossa boca, os nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, nossas atividades, nossos relacionamentos, para que tragam glória ao Teu nome. Duas palavras no grego clássico, que são equivalentes no grego koiné, o grego mais popular do Novo Testamento, a língua do Novo Testamento. A primeira palavra é dokel, a segunda doxa. Palavras traduzidas por glória. A primeira palavra dokel é o que eu penso. Preste atenção aí. Dar glórias a Deus significa qual é a opinião que você tem sobre Deus. Pare honestamente agora para pensar qual é a sua opinião sobre Deus. Como é que você dá glória a Deus se você não tem uma boa opinião sobre Deus? O que é que você pensa dele? O que é que você pensa do Bush? O que é que você pensa do Lula? O que é que você pensa da prefeita? O que é que você pensa daquele amigo, daquela amiga? O que é que você pensa daquela rival, daquele rival? O que é que você pensa daquele ídolo? O que é que você pensa? O que é que você pensa dele? Tem gente que pensa tão alto de determinadas pessoas, acerca de determinadas pessoas, que ela é capaz de dar a vida. Ela é capaz de se matar por um amor frustrado, porque na sua mente, no seu coração, ela tem um alto conceito sobre aquela pessoa, a ponto de dar a sua vida. Eu conheço pessoas traídas que dizem, a minha vida acabou, não há mais razão para viver. Por quê? Porque na sua mente, no seu coração, ela tem um altíssimo conceito sobre aquela pessoa que a traiu, e agora ela vai executar aquilo com as mãos, ela vai servir aquela pessoa, dar glórias àquela pessoa, cometendo suicídio. Ficando deprimido. Achando que a vida não tem mais sabor. E o mais triste é quando a gente ouve isso da boca de crentes em Cristo Jesus, que estão dizendo com essa atitude bem simples, bem claro, meu amado que me abandonou é mais importante do que o meu Deus, que é capaz de suprir as minhas necessidades. Ninguém fica rindo quando é traído. Mas o conceito que você tem de Deus como o seu Senhor, seu Salvador, o único digno da sua vida, aliás, o dono da sua vida, não deveria admitir na sua mente nenhum pensamento suicida, para executar a morte própria ou para viver de forma a tirar a sua vida paulatinamente. Porque nada é mais importante do que o seu Senhor. Glória significa qual a opinião que você tem sobre Deus. Quem é Ele? Para você. O que Deus significa para você, adolescente, para você, jovem, para você, adulto, para você, idoso. O que é que Deus significa para você de verdade? O segundo termo é doxa, está lá. Significa reputação. Agora é o seguinte, presta atenção, essa aí é mais complicado. Não é só o que você pensa sobre Deus, não é só o seu próprio conceito sobre Deus que vale agora em dar glórias a Deus, mas, presta atenção, é o que as pessoas pensam de Deus quando elas lhe conhecem.
Quando você entra numa sala de aula pela primeira vez. Quando você faz parte de um novo condomínio. Quando você está num lazer, batendo uma bola, jogando tênis, surfando. Quando você entra na sua classe adolescente. O que é que os seus amigos pensarão sobre Deus quando olharem para você? Quando Jesus ora, na sua oração sacerdotal em João 17, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque em tudo Jesus glorificou o Pai. Ele não buscou a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. E ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio. Queridos, nós precisamos fazer uma resolução hoje à noite. E a resolução é: ajuda-me, Senhor, eu quero, Senhor, pensar, ter uma opinião mais reverente, mais sincera, mais real, mais pura, mais temerosa sobre a tua pessoa. Eu quero te conhecer, Senhor, aqui nas Escrituras. Eu não quero ler a Bíblia para achar como é que Deus vai resolver o meu problema do imposto de renda. Ou como é que Deus vai me ajudar a pagar o IPVA. Eu quero ler a minha Bíblia procurando onde Deus está. Onde está o Senhor aqui? Revela-te a mim, Senhor. Revela-te a mim, Senhor. Abraão teve um encontro com Deus, Moisés teve um encontro com Deus, Davi teve um encontro com Deus, Daniel andou na presença de Deus, Noé andou na presença de Deus, Elias andou na presença de Deus. Senhor, eu quero ler a tua palavra para buscar a tua glória e te conhecer aqui, Senhor. E à medida que você vai procurando Deus na palavra, Ele vai te curando, te limpando, te sarando, te fazendo triunfar. Procure Deus, ande com Deus. E a segunda coisa é a preocupação que você deve ter, de hoje em diante, em 2008, de refletir a glória de Deus por onde quer que você ande. Não abra mão disso. Isaías 43:7 diz que nós fomos chamados pelo seu nome para a sua glória, fomos criados para a sua glória. Efésios capítulo 1, tem duas instâncias ali no Efésios capítulo 1 que diz, uma, que nós fomos predestinados para o louvor da sua glória, e depois lá no finalzinho diz também que nós podemos ser para a glória de Deus, não apenas dar glórias a Deus, mas sermos para a glória de Deus. Os seres humanos convivem com manifestações parciais, mas poderosas da glória de Deus, em todo canto, até o descrente vê isso, o que não crê vê isso. O Senhor se manifesta nas nuvens, na natureza, nos atos salvíficos, Ele se manifesta no seu santuário. A glória é uma característica intrínseca de Deus, embora Ele não a necessite. Ele é o único digno de recebê-lo. Ele é o Rei das nações. Ele é o Rei da glória. Salmo 24:8. Sabe, irmão, quando você recebe um elogio, transfira-o para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Abra sua boca para bendizer aquele que é digno da sua honra e da sua glória. Ele é digno. Mas como é que nós vamos adorar um Deus que nós não conhecemos? Como é que nós vamos ter um conceito sobre Deus se nós não conhecemos, não lemos, não mergulhamos? Se nós estamos lendo livros que falam de sonhos e profecias e curas baratas e milagres instantâneos, estilo Coca-Cola e McDonald's, não digam oh glória, né? Como? Os livros mais densos, aqueles que falam sobre a pessoa de Deus, a gente se aborrece logo. Ah, isso aqui é muito pesado.
Porque para falar de Deus, gente, precisa um pouco mais de profundidade, de pausa. Um dos livros que mais edificou a minha vida no início da minha carreira cristã, da minha caminhada com Jesus, porque eu era um indivíduo disperso e radicalmente comprometido com tantas coisas do mundo, eu tive que ler um livrinho grosso desse jeito, chamado O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, ou Packer. O Conhecimento de Deus. Livro escrito por um homem piedoso. E você precisa buscar alguns desses livros que te façam mergulhar no conhecimento de Deus, mas acima de tudo, leia a palavra de Deus. Pode ser Salmo, pode ser Provérbio, pode ser Cantares, pode ser Eclesiastes, pode ser Novo Testamento, os caminhos de Jesus, a pessoa de Jesus, a caminhada de Jesus, as reações de Jesus. Pode ser Deus trabalhando no Êxodo, trabalhando com Abraão, trabalhando com Isaac, trabalhando com Jacó, Deus repetindo a meticulosidade do sacerdócio. Você não vai lá para se aborrecer porque está falando de genealogia, porque está falando de um bocado de utensílios do tabernáculo. Ali eu vejo a grandeza de um Deus que é detalhista, que se importa com seus dentes, com a minha sobrancelha, com os meus óculos. Ele se importa com a minha carteira, ele se importa com o meu skate, com a minha bicicleta, com o meu carro, ele se importa com o meu sapato. Eu vejo uma meticulosidade de Deus que se importa com a cadeira, o lugar onde eu durmo, a comida que eu como, porque Ele está em mim e eu nele. Nós estamos em Cristo Jesus, mergulhados nele. Glória a Deus, Senhor. Ponto crucial. Saiba de uma coisa: Deus não vai dar a ninguém o crédito daquilo que Ele mesmo faz. Isaías 48:11, ele diz: a minha glória não dou a outrem, a minha glória não darei a outra pessoa. Por isso nós estamos começando 2008, não é verdade? Olha quantas coisas você conquistou em 2007, olha tudo que você tem em 2008, olha tudo que Deus tem lhe dado em 2008, tá certo? Deuteronômio capítulo 8, verso 17, o Espírito de Deus fala àquela nação de Israel e fala a você como fala a mim: não digas no teu coração, a minha força e o meu braço me adquiriram estas riquezas. Por favor, em nome de Jesus, isso é blasfêmia. Não diga: foi a minha força, foi o meu braço, foi o meu intelecto, foi a minha saúde, foram os meus amigos, os agregados, os conhecidos, foi o político que me ajudou, foi o coronel que me ajudou, foi a minha saúde, foi meu braço, minha inteligência, meu intelecto. O texto diz: não digas isso no teu coração. Porque presta atenção, meu querido, você que gosta de atacar a idolatria de quem se curva diante de um Deus que parece uma pedra. Outro dia teve um Deus que não pôde ser homenageado porque caiu e quebrou. Aí tinha que vir uma outra, não sei de onde. Aí não teve adoração porque quebrou o pobrezinho. Você critica estes que adoram ídolos visíveis? Pois quando você pensa, quando você vive como se a conquista daquilo que você tem fosse através do seu braço, é isto uma forma de idolatria velada. E Deus sabe. Você não está dando glórias a Ele. Você não está dando a Ele a honra por ter lhe dado saúde, por ter te mantido vivo até agora, por ter lhe dado inteligência e intelecto, por ter lhe dado uma casa, um carro, uma bicicleta, um skate, uma roupa, uma comida. E você despreza muitas dessas coisas porque pensa que custou o seu dinheiro. E você não imagina que foi o Senhor quem deu, o Senhor quem fez. A natureza da glória a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Os animais dão glória a Deus. Isaías 43:20. Os animais do campo me glorificarão. Os anjos dão glória a Deus. Lucas 2:4.
como anjo, uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. E você? E os homens? Os homens lá fora, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. E nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Você sabe qual é a definição prática da glória de Deus? Memorizem esse texto aí. Ou memorizem o endereço, pelo menos, o endereço. Romanos 11:36. Tem um slide aqui que mostra bem direitinho o que eu estou querendo dizer. Dar glória a Deus significa o seguinte: todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, veja lá, veio dele, por ele, e é tudo para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Sabe qual é a nossa resolução hoje? Senhor, eu preciso lhe entregar aquilo que eu tomei de ti, Senhor. E eu preciso entregar aquilo que eu tomei do Senhor. Isso não é teu. A minha vida é tua vida. O meu carro é o teu carro, o meu tênis é o teu tênis, Senhor. É teu, pertence a ti. Veio de ti, por meio de ti, e isso é para ti, Senhor. Então, já que compreendemos o que é glória a Deus, ou dar glórias a Deus, vamos aceitar o fato de que nós fomos salvos para dar glória a Deus. E nós vamos implementar isso como 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Moisés, capítulo 3, e aliás em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 13, abram comigo lá, nós vamos encerrar aqui com esse texto. Orlando, se quiser, pode subir aqui com o pessoal. Já está? 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a comparar o ministério do Velho Testamento com o ministério do Novo Testamento. Ele diz assim, verso 7, se o ministério da morte gravada com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, Moisés teve um encontro pessoal com Deus lá no monte. E depois de passar um tempo na presença de Deus, os 40 dias ali, quando Moisés desce o morro, quando ele desce o Monte Sinai, o rosto de Moisés refletia uma glória, não era a glória de Moisés, era a glória do Senhor que Moisés recebeu, era a majestade de Deus, talvez uma fração, uma coisa minúscula da glória de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, tomou conta de Moisés durante aqueles dias ali na presença do Senhor. Ele desce daquele morro do Monte Sinai com o seu rosto refletindo a glória. E num determinado momento da caminhada, Moisés colocou um véu sobre o seu rosto. Mas sabe por que ele colocou o véu? Ele colocou o véu porque a glória e o brilho do seu rosto ia se desvanecendo, se apagando e se acabando. Por quê? Porque essa glória só permanece enquanto nós permanecemos na presença de Deus para valer. Enquanto você cria momentos na sua vida, no seu dia,
para ficar só na presença de Deus, sem ser na presença da mulher, dos filhos, do pai, do patrão, do empregado, do amigo, do amante, do irmão, da namorada, do noivo, não importa de quem, mas você tem tempo para ficar na presença de Deus. Aí sim, você vai refletir a glória de Deus. Moisés ficou lá na presença de Deus, mas à medida que ele se aproximava do povo, ele colocou o véu, porque ele percebeu que a glória estava desvanecendo. Mas Paulo disse exatamente isso: eu não sou como Moisés, que estava querendo esconder o fato de que ele, sem o Senhor, sem a presença do Senhor, ele não era nada. Ele viraria um homem sem glória, sem reflexo, sem nada na sua vida. Paulo diz assim, olha, dá uma olhada, verso 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação da glória que desvanecia. Olha o verso 8. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito que em nós habita. Eu resolvo acreditar que Deus existe. Eu resolvo honrar o seu nome e pensar bem alto acerca dele. Eu resolvo acreditar em Jesus, Senhor, Salvador, Cordeiro, Rei dos Reis. Eu resolvo acreditar que eu não preciso ir para o monte para me encontrar com Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, habita em nós. É o próprio Deus em Espírito que se manifesta na vida daqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, e podemos cumprir o que Abraão recebeu do Senhor como incumbência: anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser íntegro, anda na minha presença e reflita a minha glória. De glória em glória, de fé em fé, nós vamos ser lançados nesse mundo podre, escuro, para refletir a glória de Deus. Que os homens glorifiquem o nome do Senhor ao perceber as boas obras, ao perceber o nosso amor que flui, ao perceber a nossa misericórdia, a nossa paciência, a nossa santidade, a nossa firmeza, a nossa justiça, o nosso amor pela família, o nosso amor pelos filhos, o cuidado que temos com as coisas que pertencem a Deus. Senhor, eu resolvo te glorificar, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, que o teu Espírito nesta noite crave, Senhor, como uma lança profunda as tuas palavras no coração do teu povo. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Comer, beber, brincar, trabalhar, estudar, tudo para a glória de Deus. Senhor, hoje nós queremos sair daqui com esta impressão, aterrado, Senhor, assim, aterrorizado, Senhor, perplexo, Senhor, diante de tanta glória, tanta glória. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Que o teu povo glorifique o teu nome. Depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação,
Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 Amém.